Olá a todos! Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo do 27 ao 28. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. O mundo jamais foi o mesmo desde que nas terras da Palestina nasceu Jesus. De fato, Jesus foi um homem singular na história da humanidade. Tal declaração não encontra muitas oposições, pois o mundo, de modo geral, de forma geral, reconhece a importância de Jesus como um personagem histórico. Entretanto, para alguns é inadmissível e até loucura a afirmação de que esse Jesus de Nazaré é Senhor, no sentido de ser divino. Esses afirmam que ele foi um grande homem, tudo bem, mas concebê-lo como um ser divino já é um pouco quanto demais, né? A Bíblia confronta tais pessoas ao atestar que Jesus é de fato Deus. Certa vez, um pastor afirmou: quem puder ler o Novo Testamento e não puder ver que Jesus é mais do que um mero homem, podem também num dia sem nuvens erguer os seus olhos aos céus e não ver o sol. Para os escritores do Novo Testamento, Jesus é o Senhor, ou seja, ele é Deus. Certamente que inicialmente foi muito difícil para eles, para os discípulos, aceitarem este fato, pois foram educados em uma religião tradicional. Para a religião tradicional da época, o Senhor Deus não podia jamais ser materializado, ou seja, expressado de modo concreto, palpável, tais como por imagens e quadro e por aí vai. Também era inconcebível a ideia de reconhecer um ser humano como sendo Deus. Apesar da questão religiosa, os escritores do Novo Testamento reconhecem a divindade de Jesus. Mas afinal de contas, você deve estar se perguntando: Jesus pode ser considerado um ser divino? O que pensava Jesus em relação a esse entendimento? São questionamentos válidos e importantes para mim e para você, pois na maioria dos casos nada é mais correto do que procurar saber o que o próprio indivíduo pensa de si mesmo. Pois bem, Jesus falou e praticou ações que somente Deus poderia falar e praticar. Em seu ministério na terra, Jesus perdoou pecados. Todo judeu do período do Novo Testamento sabia que somente Deus poderia perdoar os pecados da humanidade. Mas observamos o que Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 5. O apóstolo Tomé afirmou: Senhor meu Deus, Deus meu. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo 28. Jesus aceitou o fato de Tomé reconhecê-lo como Deus e não o censurou. Outra declaração muito forte que confirma o senhorio de Cristo é a afirmação que eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 58. Com esta declaração, Jesus estava se igualando a Deus, pois utilizou essa mesma expressão no chamado de Moisés. E persistência afirmada por Cristo é a provada de que ele é divino. A partir dessas afirmações, nós temos uma alternativa: reconhecer que de fato ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e por diversas maneiras e de muitos modos afirmou a sua condição divina, cabendo a nós reconhecê-lo como o Senhor Deus de nossas vidas. E eu e você, o que pensamos acerca de Jesus Cristo? Reconhecemos o seu senhorio, a sua divindade? Ou seja, a decisão é minha e a decisão é sua, e o interesse é do Senhor Jesus Cristo. Você deve ter percebido que no projeto de Deus para a minha vida e na sua vida não basta apenas saber quem é Jesus.
é necessário também que eu e você reconhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. E então a gente irá compreender a divindade de Cristo na medida que temos comunhão com Ele. Espero que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração, como está falando no meu, neste dia. Como de costume, leia na íntegra o Evangelho de João, capítulo de número 20, e deixe que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Mas nunca se esqueça, eu e você devemos saber quem é Jesus em nossas vidas. E a Bíblia diz quem é Jesus em nossas vidas. Basta a gente reconhecer, aceitar ou negar. Reflita, que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.